Esse pequeno aparelho parece inofensivo, mas ele coleta informações toda vez que mandamos mensagem no WhatsApp, curtimos páginas no Facebook e seguimos pessoas no Instagram. Você já parou para pensar a quantidade de dados pessoais que essas empresas coletam diariamente? Mas não é somente no meio digital que deixamos nossas informações. A farmácia é um caso clássico, porque a gente chega na farmácia, dá nosso CPF e hoje não só o CPF, mas o caixa pergunta se a gente tem plano de saúde para dar o desconto do plano de saúde. Então, a partir do momento que eu dou meu CPF, que eu digo qual é o meu plano de saúde, eu estou dando duas informações super importantes que me identificam, inclusive, né, relacionada a dados sensíveis, que são dados que merecem mais proteção. Então, eu estou, né, num meio físico, que não tem nada a ver ali com o ambiente digital, eu estou, né, me identificando, eu estou fornecendo uma possibilidade para que aquela farmácia ou para quem tem acesso a esses dados conheça o meu histórico de compras, por exemplo. Para baixar aplicativos ou acessar redes gratuitas de internet Wi-Fi, também cedemos dados. E praticamente todas as vezes aceitamos termos de uso sem ler uma linha sequer. Alguns desses textos podem esconder cláusulas abusivas, piadas e até palavrões. Em palestra, essa advogada falou sobre proteção de dados no meio publicitário. Segundo ela, o termo de uso deve obedecer uma lei sancionada no fim do ano passado. A ideia do termo de uso, hoje, já sobre a égide da LGPD, é que eles sejam bastante evidentes e que eles estejam dentro dos princípios da LGPD. Né? Então, precisa estar escrito ali qual é a finalidade de captação daqueles dados. Né? Eu estou dando que tipo de dados para ter acesso a que tipo de produto, a que tipo de serviço. Esses dados são realmente necessários? A Lei Geral de Proteção de Dados determina como as informações pessoais dos consumidores devem ser coletadas e tratadas e prevê punições para empresas que não respeitam as regras. Pela lei, o consumidor deve saber exatamente quais dados estão sendo coletados, para quais fins e se haverá compartilhamento. Ele também deve autorizar esses usos. A lei trata ainda dos chamados dados sensíveis, que se referem à etnia, religião, opiniões políticas, saúde e vida sexual. O dado sensível, que são dados relacionados, por exemplo, à origem racial, étnica, dados de saúde, dados relacionados à genética, eles já têm uma proteção especial. Né? A LGPD já coloca que para que esses dados sejam tratados, a base legal obrigatoriamente é o consentimento. Então, eu, consumidora, preciso concordar que determinada empresa vai usar um dado sensível meu para ser objeto de tratamento. Os anúncios que aparecem na tela do seu celular não chegam por acaso ou de maneira aleatória. A publicidade direciona anúncios para cada público-alvo e tenta, intencionalmente, saber tudo o que passa na cabeça do consumidor, desde o momento em que pensa em adquirir um produto até o momento efetivo da compra. Com a lei, as empresas precisam ter um cuidado maior ao fazer essa segmentação. O mercado publicitário, assim como outros mercados, tem o grande desafio de continuar usando dados de consumidores, consumidores atuais, consumidores em potencial, que são dados muito caros e importantes, né, para que esse mercado funcione. Né? Qual é a premissa hoje de um mercado, né, baseado em dados, né, voltado, direcionado por dados? É que a gente conheça o consumidor tão bem a ponto de conseguir fazer esse encaixe perfeito entre mensagem, né, produto sendo ofertado e perfil daquele consumidor. E a forma de continuar se aproveitando, se beneficiando dessa captação de dados é trabalhar dentro dos princípios da LGPD. A lei foi sancionada em 2018, mas só entra em vigor em agosto de 2020. O intervalo de tempo servirá para as empresas se adequarem às novas regras. Enquanto isso, os consumidores devem ficar atentos com os dados que espalham por aí. Em todos aqueles serviços, todos aqueles aplicativos que a gente baixa e a gente muitas vezes entra com o Google, entra com o botão do Facebook, porque é mais rápido, é mais fácil, eu não tenho que ler termo de uso, não tenho que preencher formulário, e a gente começar a se dar conta que cada movimento desse que eu faço no ambiente digital, eu estou colocando meus dados à disposição. Cada teste que eu faço no Facebook, cada brincadeira, cada aplicativo que eu baixo para saber como eu vou ficar daqui a 50 anos,
eu, na verdade, estou vendendo os meus dados em troca desse serviço, de saber como é que eu vou ficar daqui a 50 anos. Então, a gente começar a pensar se a gente realmente quer dispor dessa forma tão inconsequente, tão, né, sem, né, um pensamento mais crítico dos nossos dados.